O Japão, gente, começou a retirar o combustível armazenado em um dos 3 reatores mais danificados ali da usina nuclear de Fukushima. See, a just world is a sane world. I'm pleased to report that the situation in Chernobyl is stable. And every atom of uranium is like a bullet, penetrating everything in its path. Metal, concrete, flesh. Now Chernobyl holds over 3 trillion of these bullets. Preocupados com o que poderia acontecer caso houvesse uma queda de energia na usina, a equipe técnica resolveu simular um apagão. A ideia era testar o sistema de refrigeração dos reatores, compartimentos recheados de urânio, um perigoso combustível atômico. Em frações de segundos, a potência subiu e a temperatura chegou a quase 2.000 graus Celsius. O reator explodiu e a cobertura de 1.000 toneladas, construída para conter a radiação, não resistiu. Cut the phone lines. Contain the spread of misinformation. What will happen to our boys? The pain is unimaginable. Guindastes com controles remotos são usados para remover centenas de cilindros radioativos. O material está 18 metros abaixo do nível do solo e vai ser colocado em contêineres especiais para serem levados de caminhão a um novo local de armazenamento. O reator 3 foi um dos mais danificados após um terremoto e um tsunami. A previsão é que a operação se estenda até 2021. O desastre nuclear contaminou o maior oceano do mundo em apenas 5 anos e ainda está vazando 300 toneladas de lixo radioativo todos os dias. Qual foi o desastre nuclear mais perigoso da história do mundo? A maioria das pessoas diria que foi o desastre nuclear de Chernobyl, na Ucrânia, mas eles estariam errados. Em 2011, um terremoto que se acredita ser uma réplica do terremoto de 2010 no Chile criou um tsunami que causou um colapso na usina nuclear da TEPCO em Fukushima, no Japão. 3 reatores nucleares derreteram e o que aconteceu a seguir foi a maior liberação de radiação na água na história do mundo. Nos 3 meses seguintes, substâncias químicas radioativas, algumas em quantidade ainda maior que a de Chernobyl, vazaram para o Oceano Pacífico. Voltamos com a reportagem que você escolheu com 71% dos votos. Numa tentativa de acabar com a falta de mão de obra, o governo do Japão quer atrair trabalhadores estrangeiros nos próximos anos. Bom, o Japão ainda é o país desenvolvido com o menor percentual de mão de obra estrangeira e, segundo especialistas, é um mercado em potencial para muitos brasileiros, inclusive. It is the most devastating nuclear disaster since Chernobyl. When a tsunami triggered the explosion at the Fukushima nuclear plant in 2011, the world feared the worst, and for good reason. Tens of thousands of people were forced to leave their homes. Millions of others now live in fear of serious illness.
In the 3 years since then, Japan has shut down 48 nuclear reactors. But incredibly, it's now planning to reopen them. For the local people, it is an extraordinary decision, especially when you see firsthand the reality of this crisis. What you're looking at is a ghost city, one of a number in the 20-kilometre wide no-go zone left in the wake of Japan's Fukushima nuclear catastrophe. This is Namiya City, once home to 21,000 people. Now empty, its businesses abandoned, streets deserted. The cleanup of the towns and the countryside around Fukushima has created millions and millions of tons of waste that has to be sorted and disposed of. And this is just some of it. NHK has gathered thousands of photos and videos taken by the doctors during the disaster. Each photo has the time it was taken. And GPS location data. This information shows what was happening, when and where. It paints a dire picture. Life for the people of Japan changed forever in March 2011, when a massive earthquake generated this devastating tsunami. But there was more to come, when just hours later, an explosion at the damaged Fukushima nuclear plant triggered the meltdown of 3 of its reactors. It's an endless catastrophe. I can see no point at which they can stop. The radiation pouring into the Pacific and being emitted to the air, really, in a way, for the rest of time. Dr. Helen Caldicott is a paediatrician and nuclear expert. When you saw what happened at Fukushima, what was your first reaction? It was a sort of dread, empty feeling in my gut that there was absolutely nothing anyone could do about this, and it would go on forever. Para quem trabalhou na usina de Chernobyl, a mesma radiação que mata fascina. Sergei conta que trabalhou como liquidador em Chernobyl. Hoje o físico, químico e psicólogo é escritor. Já escreveu 4 obras sobre o acidente. Para Sergei, antes do desastre, ninguém fazia ideia do poder desta tecnologia. Pergunto qual a lição que tirou da experiência de Chernobyl. E Sergei responde: pensar de forma sistemática. Ou seja, você precisa pensar nas consequências do que faz. E por falar em consequências, o representante do Greenpeace russo alerta: a radiação continua a contaminar.
Está no leite, cogumelos e nas verduras, inclusive nos alimentos exportados para outros países. E sem ter para onde ir, algumas famílias voltaram a ocupar áreas contaminadas. Não tem cor, não tem cheiro, nós não podemos palpá-la. Daí essa grande dificuldade, muitas vezes, das pessoas de entenderem a existência e o fenômeno da radiação.